Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise da coleção Nel, que foi a primeira coleção que eu lancei depois de me formar na faculdade de moda. Só para vocês saberem, não é sobre esse vestido aqui. Esse vestido eu ganhei da minha irmã, ela tinha uma loja de roupas e me doou várias quando ela fechou a loja dela, e eu me apaixonei por esse vestido e fiquei com ele. Ele tá ali no manequim porque eu usei ele pra outra coisa, mas enfim. Voltando aqui. A coleção Nel foi uma coleção que eu criei, que tinha significado, que teve toda uma pesquisa, que era uma coleção harmônica, as peças combinavam, e ela tinha uma história, né? Antes de eu me formar, como que eu criava as roupas? Eu passava na loja de tecido, olhava assim quais tecidos que eu tinha achado bonitos. Comprava 2, 3, 4, 5 metros, levava para casa. E aí depois eu ficava pensando, o que eu vou fazer com aquele tecido bonito, né? Deixava ali como se fosse um estoque, sabe? Ah, vou fazer alguma coisa, deixa eu ver o que tem aqui, sabe? Era assim. Eu cheguei a vender algumas peças, vendi peças para amigas da minha irmã, na faculdade dela. Algumas já ficaram em consignado, em lojas, foram vendidas também. Criei de vários tamanhos, mas a coleção Nel foi a primeira que eu realmente pesquisei tendência, pesquisei cores e criei um mood board, tudo. Mas eu cometi alguns erros e alguns acertos e cheguei a uma conclusão final. Fiquem comigo até o final do vídeo para vocês saberem qual foi a minha conclusão. Então, vamos começar aqui pelos erros e acertos. São 4 erros e 5 acertos. E o pior erro é o último. Começando pelo primeiro acerto. Bom, o primeiro acerto foi que eu já tinha um CNPJ, então isso facilitou bastante na hora de me inscrever nos sites, de procurar fornecedores, de comprar tecidos com as importadoras. Isso foi muito bom para mim. Então eu comprei 2 rolos de tecido e tive um ótimo custo-benefício, chegou bem rápido também, e acredito que isso me ajudou bastante. Segundo acerto foi ter usado uma tesoura elétrica para cortar os tecidos. Eu já tive uma máquina de corte uma vez, mas aí na mudança acabei vendendo para o moço que me vendeu, vendi para ele de volta, e aí eu fiquei sem. Mas o meu marido comprou uma tesoura de corte para mim. Na época ele era noivo ainda. E isso me ajudou bastante, porque deu para eu colocar um tecido sobre o outro para poder cortar vários de uma vez. E isso fez com que eu ganhasse tempo no corte. Graças a Deus e ao meu, hoje então, marido também. Terceiro acerto foi ter colocado zíper invisível em todos os vestidos da coleção. Quando eu pensei na coleção, eu tinha imaginado zíperes comuns, simples. Mas foi muito difícil achar um zíper pela internet que combinasse com a cor dos tecidos. Até que eu comecei a reparar nas outras roupas que eu tinha aqui em casa e vi que algumas delas tinham um zíper invisível, uma cor similar. E só o que ficava de fora é a partezinha de puxar do zíper, sabe? Vou mostrar pra vocês. Olha só, essa aqui foi uma das peças que eu peguei de exemplo. É um macacão rosa, da antiga loja da minha irmã, que ela me deu também. Daí, olha só a cor do zíper para a cor do macacão. O macacão é mais rosinha e o zíper ele tem um lilás lá no fundo. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ó, tá vendo? A cor é diferente, mas é similar. Então, resolvi colocar zíper invisível na minha coleção também, para facilitar a compra, né? E a produção também.
Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou, então, na minha coleção. Olha, isso aqui é a parte de trás de um dos vestidos da minha coleção. Vê aqui o zíper, ó. Tá similar, né? Ele é mais vermelho. Eu comprei um zíper vermelho e essa cor aqui do tecido, ele é puxado para um terracota, sabe? Vou mostrar pra vocês dentro. Olha a diferença. Zíper vermelho, tecido mais puxado pro terracota. Ele é um marrom misturado com vermelho, esse tecido aqui é bem diferente. Daí, foi um ponto bem positivo ter mudado para um zíper invisível. Esse foi um dos acertos. Quarto e último acerto foi ter comprado esse zíper, esse pé calcador para colocar, para fazer a bainha de lenço, que é a bainha dos vestidos. E, gente, isso aqui me ajudou muito. Eu costurei as bainhas todas, assim, bem mais rápido. E foi um acerto gigantesco. Valeu muito a pena. Gostei. E olha só como é que ficou a bainha. Eu mostrei esse pé calcador aqui nos primeiros vídeos aqui do canal, né? Quem já tá aqui antes já deve ter visto. Vou mostrar de novo como é que ficou a bainha aqui do vestido. Olha que coisa linda, que coisa chique. Era só passar, você vai dobrando antes assim, né? Passando bem rapidinho. Ó, que lindo que ficou. E ó. Perfeito. Enfim, esses foram os 4 acertos. Agora é a parte triste, né? A parte dos erros. Vamos lá, vamos para os erros. O primeiro erro foi um erro que me custou bastante. Foram os carimbos. Que eu escolhi carimbar as peças prontas com tinta de tecido. Então, eu encomendei esses carimbos, mas carimbei também na peça piloto, foi tudo aprovado por mim mesma. Mas depois, quando eu comecei a produção a Vera, eu percebi que a tinta tava sumindo, tava evaporando, sabe? Então eu tive que adaptar, usar uma outra técnica de estamparia, que foi stencil. E nossa, demorou bastante, porque aí eu tive que fazer palavra por palavra, assim, pintar com a tinta Acrylex, porque a Acrylex é muito boa. Então eu mudei do carimbo com tinta de tecido para o Acrylex pintando à mão, assim, palavra por palavra. E isso demorou muito, porque são 47 vestidos. Nem consegui terminar todos, ainda faltam 14. Faltam fazer tudo nesses 14 vestidos. Falta overlocar, costurar, produzir as fitas, enfim. Tem um aqui que tem que colocar entretela nas golas. E agora também quebrei o pé. Nem sei quando que eu vou conseguir costurar esses vestidos. Eu poderia até tentar somente com o pé, né? Mas é complicado, né? Overlocar com o pé só. Pisa aqui, depois pisa ali, depois pisa aqui. Enfim. Vou mostrar pra vocês. Olha como é que ficou a estampa do vestido carimbado. Ele sumiu, viu? Quando eu pintei da primeira vez, ele tinha ficado com uma cor forte. Mas depois foi sumindo tudo. Daí eu não gostei. E pra carimbar, gente, foi bem rapidinho, tá? Só colocar a tinta ali no carimbo. Ele já veio com tinta, né? Coloquei um pouquinho mais. Fui carimbando assim, ó, pá, 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 pá. Bem rapidinho. Mas, infelizmente, não deu certo. Agora esse daqui é com stencil, olha. Maravilhoso. Príncipe da Paz. E aí eu fui colocando stencil assim. Pra quem não sabe o que que é uma... Ai, como é que eu vou explicar? Imagina uma plaquinha assim vazada de plástico. Tem material certo para isso,
que agora eu não lembro o nome, mas ele é vazado, aí você vai pintando assim com o pincel em cima ou com uma esponja. E aí, nossa, demorou bastante, né? Demorou muito. E eu vi que o tempo que eu tinha previsto para terminar a coleção foi bastante aumentado. Então a coleção ficou bastante atrasada por causa disso. Eu acredito que as letras do carimbo eram bem fininhas e por isso a tinta que veio, que era uma tinta também que eu não conhecia, no carimbo, não aderiu ao tecido. Ah, mas será que é porque o tecido não tava com goma? Não é. Eu lavei, testei, não era goma, então descartei a possibilidade de usar o carimbo. Se eu tivesse enviado o rolo de tecido para uma estamparia, isso não teria acontecido. Mas eu fui tentar fazer do meu jeito, fui tentar reduzir os custos. Eu nem fiz o orçamento nas empresas de estamparia, ficam em outras cidades aqui de Santa Catarina, mas eu deveria ter feito, né, só para saber, assim. E mesmo que fosse mais caro, teria sido bem mais rápido e no final mais em conta do que esperar esse tempo todo para a coleção ser terminada. Segundo erro, eu fiz a contagem das peças muito rápido, então acabei cortando algumas a mais, porque na hora da pressa, assim, conta uma vez só, ai, deu, é isso sim, sabe? Quando você tá de cabeça cheia, assim, vamos cortar, vou confiar que eu contei certo. E tinha sobrado lateral de vestido aqui no top, sobrou bastantes alças, cortei o dobro do número de alças de alguns vestidos. Então, era para eu ter conferido num dia. Esfriava a cabeça, no dia seguinte conferia mais uma vez, via se estava certo e conferia de novo, só para ter certeza e cortar certinho, sabe, para não faltar. Teve vezes que eu tive que abrir o rolo de novo para cortar uma partezinha da peça que não foi cortada e acabou que eu perdi mais tempo. É melhor você perder tempo recontando ali, refazendo a conta, do que perder tempo cortando o tecido de novo, abrindo todo o rolo, preparando ali, separando o molde que tem que cortar, enfim. Terceiro erro, e esse foi pior do que o da estampa. O terceiro erro foi fazer as fitas para os vestidos com o mesmo tecido dos vestidos, ao invés de comprar uma fita, um aviamento pronto. Eu resolvi fazer com o mesmo tecido. Olha, vou mostrar pra vocês. Ai, cadê? Vem aqui do meu lado. Ó. Essa aqui é a fita. Eu queria colocar uma coisa desfiada, né? Costurado assim no tecido. Eu coloquei um elástico até. Vou mostrar como é que ela fica com o elástico. Tá até ali na máquina pra costurar. E aí, por que eu fiz com o mesmo tecido? Porque eu queria que fosse uma coleção infinita. Sabe? Aquelas que você vai fazendo reposição pro resto da vida. Então, deve ser o sonho de qualquer pessoa que tem uma marca de roupas, né? Tem uma coleção infinita. Que as pessoas vão comprando e você vai repondo ali e já deu certo, a modelagem já foi aprovado, tudo. Porém, não é assim que funciona. Os clientes não querem algo que não é escasso. Eles não querem algo que não vai acabar. Eles querem comprar algo que é limitado, que vai acabar, que ninguém mais tem, que é exclusivo. Então, criar uma coleção que nunca vai acabar não é atrativo para as pessoas. E
Vamos lá pegar a fita para vocês verem. E além do mais, isso não gerou um valor percebido no produto. Não aumentou o valor percebido do produto. Olha aqui como é que ela ficou. Linda, né? Pra mim. Não sei se todo mundo concorda. Mas, o que eu fiz? Cortei tiras, rasguei. Depois, eu desfiei os dois lados, as duas beirinhas. Depois, colei entretela pra não soltar, pra não conseguir puxar assim, ó, de um lado pro outro, porque esse tecido aqui é uma tela, né, tramado assim. Então, se você puxar o fio aqui de cima, ele sai, mas eu coloquei entretela para não sair. E depois coloquei elástico. Isso demora muito tempo, muito. Fora que não dá para você ficar fazendo isso o tempo todo, que o braço acaba doendo, assim, da repetição, né? Então, dava para fazer umas 2 fitas por dia, para não cansar muito o braço. E, no final, não valeu a pena. Não gerou valor percebido. Porque para mim, tipo, nossa, né, uma coisa feita manualmente, né, uma produção artesanal, olha só o trabalho que essa pessoa teve para criar esses produtos. Não. Não gerou valor percebido, perdi tempo e a minha ideia de criar uma coleção infinita também não alcançou um público que eu gostaria que tivesse. Né? Gostaria que as pessoas comprassem os produtos porque elas acham esse produto bonito e não porque ele é escasso e limitado. Mas agora eu vou ter que mudar toda a minha estratégia de venda para criar produtos escassos, exclusivos e limitados. Se eu tivesse comprado já algumas fitas prontas para aplicar nos tecidos, nos vestidos, eu já teria acabado essa produção também. Já teria acabado toda essa coleção. A ideia era fazer nessa cor, depois comprar outros rolos de tecido, já tem um molde aqui pronto, cortar mais e produzir mais, enfim. E não depender de ter uma fita pronta para poder produzir o vestido, sabe? Antes de falar do quarto erro, eu só quero dizer, assim, que algumas pessoas devem estar pensando, nossa, mas que louca, né, também, planejou tudo isso. Ela acha que ela é a Mulher Maravilha, que consegue dar conta de tudo. É porque antes, gente, quando eu planejei essa coleção, eu ainda não estava casada. Então, às vezes, eu trabalhava até tarde da noite, em casa, final de semana. Agora que eu tô casada, o meu tempo é limitado. Eu trabalho ali nas horas certinhas por dia, e final de semana eu não trabalho mais, né? Final de semana eu tenho que dar atenção para o meu marido, que agora é minha família, e também tenho cuidar da casa, a gente passeia, a gente descansa. E eu aprendi também com ele que a gente precisa descansar no final de semana. Então eu tenho trabalhado só nos dias de semana mesmo, segunda a sexta, e num horário específico também. Aí, para finalizar, eu tinha mais tempo quando eu planejei. E eu achei que eu realmente ia conseguir fazer essa coleção em menos tempo por causa da estampa. Mas a estampa deu errado. Aí a fita também demorou mais do que eu tinha planejado. Cortei peça tamanho errado. Enfim. Agora eu vou falar do quarto erro. Gente, o quarto erro eu tenho até vergonha de falar. Mas eu vou contar pra vocês, porque eu disse que eu ia contar 5 erros aqui que eu achei. Então, vamos contar o quarto erro. O quarto erro foi eu ter comprado aviamentos de mais e de menos. A única coisa que eu comprei certa foi o zíper, mas mesmo assim eu tive que ir lá no armarinho e comprar mais, porque eu cortei um tecido errado, mas aí foi um erro de modelagem, na verdade. Era pra eu ter cortado ele mais curto, eu cortei ele mais comprido. Daí ficou um vestido diferente. Aí eu fui lá no armarinho, quis aproveitar, né, esses vestidos que eu tinha comprado.
E aí eu comprei os zíperes a mais e comprei igualzinho, assim, vermelho, mesma marca, tudo certinho. Só que, tirando esse erro, eu comprei as linhas e os fios a mais. Sobrou um monte. Eu comprei de olho. Eu fiz a conta de cabeça. Eu não sei que conta que eu fiz que deu errado. Eu comprei um monte de linha e de fio. Vocês querem ver? Vou mostrar pra vocês. Olha só. Eu comprei um montão. Acabou um cone de linha e um cone de fio. O fio não deu muito certo na minha máquina. Se é que vocês me entendem. Quem costura vai entender o que eu tô falando. O fio não deu muito certo na minha máquina. Até o técnico veio aqui ver, pra vocês terem noção. E agora, quando eu vou overlocar, pra eu gastar esse fio, eu tenho que costurar bem devagarinho pra o fio não embolar na máquina. Outro aviamento que faltou, nesse caso eu não comprei a mais, mas faltou, foi entretela para colar aqui nas fitas. Daí eu tive que comprar mais na internet. E aí eu paguei mais frete. Se eu tivesse comprado tudo de uma vez, aí eu não teria pagado 2 fretes. Mas aí eu tive que comprar mais. Gastei mais dinheiro com frete. Então, assim, mais uma vez, erro de cálculo. Deveria ter recalculado várias vezes. Eu lembro que quando eu tava no ensino fundamental, eu fazia a prova de matemática muito rápido. Eu terminava primeiro que todo mundo na sala. Eu ficava pensando assim, gente, eu fui a primeira a acabar. Daí eu pensava assim, entrego ou não entrego minha prova pro professor? Aí eu, quer saber? Já que eu tenho tempo, já que eu fiz rápido aqui, tem tempo, vou corrigir. Vou refazer aqui pra ver se tá certo. Daí eu refazia a prova e eu via que tava errado algumas coisas, sabe? Eu ia lá e consertava. Aí eu refazia. Aí quando tinha certeza que tava certo, eu entregava. Daí eu tirava nota boa. As pessoas ficavam, Fernanda, como é que você tirou nota boa? Porque eu refazia várias vezes. E nessa coleção, eu não sei por que eu não fiz isso. Eu fui confiando na minha cabeça. E acho que o problema maior até agora foi essa questão do tempo, né, de planejar, e aí depois eu me casei, o meu tempo reduziu, e também cortei errado, aí teve o carimbo que deu errado. Vamos para o quinto erro. O quinto erro, como vocês podem ter percebido, foi produzir na correria uma coleção pequena que para uma pessoa só é muito grande. E como as vendas são online, eu precisei me dedicar muito também à produção de conteúdo para a internet. Eu tinha que ficar trocando banner, criando promoção, atraindo os clientes, criando story. Então, não dá para eu ficar o tempo todo 100% na produção. Aí tira a foto de um produto, tira a foto do detalhe do produto, aí tem o tratamento da foto, aí tem que colocar o produto na internet, aí tem que criar o texto da descrição, aí tem que ver o peso do produto, as dimensões, o tamanho da embalagem. São muitas coisinhas que demandam tempo. Então eu não consegui ficar 100% na produção, sabe? E esse foi o principal erro. Eu já tinha pensado em terceirizar a produção no futuro, nas próximas coleções. Mas o principal erro foi ter produzido sozinha, eu mesma. Agora eu tô com o pé quebrado, não posso nem costurar. Tenho 14 vestidos ainda para costurar. E eu devia ter procurado uma costureira, ter pelo menos costurado os vestidos com ela, deixava a parte aqui da estamparia que eu fazia, né? Enquanto ela tá lá produzindo, eu tô produzindo aqui.
mas eu tentei fazer tudo sozinha. E isso não foi benéfico, nem um pouco. A análise final da coleção, de toda essa produção, foi que eu não dou conta de tudo sozinha. Fora o trabalho, ainda tenho as minhas tarefas pessoais, de vez em quando fico doente, tenho que ir ao médico. Portanto, a minha decisão, vou terceirizar a próxima coleção. Mesmo que sejam poucas peças, mas pelo menos eu vou ter a peça pronta na data estabelecida para eu poder vender na internet. Enquanto isso, eu vou ficar atendendo cliente, criando conteúdo e ficando mais na parte comercial. Eu amo produzir, gente. Eu amo ver aquela peça que eu planejei ficando pronta. Isso é ótimo. Mas eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero. Eu vou terceirizar. Já estava nos meus planos. Eu não imaginava que eu teria que começar já terceirizando. Mas essa aqui é a realidade. E, por isso, já quero avisar. Isso é muito importante. Que a partir de hoje, vocês vão ver outros conteúdos aqui no canal. Não estranhem. Esse tipo de conteúdo que eu vou fazer agora é para atrair o meu público. Espero que vocês continuem aqui. E além desses vídeos aqui do diário, vocês vão ver outros conteúdos também, principalmente nos shorts, que são vídeos mais curtos, mais rápidos. E espero daqui a um tempo ter conseguido produzir e vender toda a coleção. E eu conto com a ajuda de vocês. Esse vídeo foi um desabafo, foi educativo. Não façam o que eu fiz. Mas também, graças a Deus, no final dá tudo certo. Até o próximo vídeo. Beijos.